Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos aqui no capítulo Lei de Liberdade. Vamos continuar no subtítulo Conhecimento do Futuro. Este é o nosso vídeo número 160. Vamos continuar aqui na questão número 868. Kardec faz a seguinte pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto. E não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Tá? Então veja aqui, quando ele fala de futuro, esse futuro importante de casos raros, são fatos importantes. Não é você prever no futuro que vai chover no dia que, né, na quinta-feira, quando você vai na faculdade, que o pneu do seu carro vai furar. Esse tipo de coisa, as pessoas têm muitas previsões, muitas premonições de fatos comuns do dia a dia. Tá? Então, o fato comum, ele se torna muito comum na nossa vida, porque nós sempre estamos prevendo isso. Tá? Mas existem os casos excepcionais, casos importantes. Questão 869. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? E ele responde o seguinte: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem com que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo às quais gostaria de se opor. Assim, tu mesmo frequentemente preparas, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Então veja o que ele explica aqui. Se nós soubéssemos do futuro, né, por exemplo, eu sei que no futuro eu vou conseguir um emprego melhor. Então não vou nem procurar. A gente ia acabar criando uma armadilha para si mesmo, porque a gente confiaria naquela informação que está lá na frente. Só que os nossos atos, cada ato que nós tomamos, ele contribui como se fosse uma sequência de dominós caindo, né? Se você tira um dominó daquele, a coisa não continua fluindo. Então vejam que é importante que a gente não saiba, para que cada ato que a gente vai cometer possa culminar naquilo que é importante. E em muitos casos, se uma pessoa, por exemplo, soubesse que algo vai acontecer e aquilo ela não quer que aconteça porque vai ser desfavorável para ela, ela iria tentar evitar. Mas algo que pudesse ser, por exemplo, favorável para outras pessoas e para ela não. Imagine políticos sabendo do que vai acontecer no futuro, né? Então teríamos que tomar muito cuidado. Questão 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus algumas vezes permite sua revelação? Sim, as pessoas que profetizam, que enxergam, que veem, né? E ele diz aqui: ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização da coisa em lugar de dificultá-la, obrigando-o a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por um sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção. Mas não lhe será menor por isso o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento nele fez nascer. Então viram como é importante aqui? Ó? Imagine alguém, né? Ele deu um exemplo bem simples, mas que a gente compreende muito bem isso. Né? Imagine você sabendo que no futuro você vai receber uma herança de um certo parente. Né? Algumas pessoas já começariam a desejar a morte, quiçá até promover a morte, né, daquela pessoa. E em outros não, outros, né, se sentiriam muito bem, né, com isso. Vamos à questão aqui 871.
Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir a uma prova, por conseguinte, qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a vida desse homem? E ele responde, né? Ele está perguntando ali se Deus já sabe que uma pessoa pode sucumbir, de que vai servir isso, né? E ele responde o seguinte: com isso queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem... Aí ele cita aqui a questão 119, tá? Ele lembra com o número aqui. Porque o homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta? Questão 379. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode em sua justiça nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. Tá? Então vejam que as provas que vêm, mesmo que Deus saiba que a gente vai sucumbir, nós temos ali dentro daquela prova a oportunidade de fazer o exercício de resistir. Né? Então, de repente, a gente pode até sucumbir, mas Deus sabe que a gente resistiu, que a gente tentou, que a gente buscou fazer algo. E isso é como se fosse uma ginástica, né? Um exercício. Você faz exercício ali agora, talvez você sucumba, mas sabendo, já tendo conhecimento da prova, talvez numa próxima vez você consiga vencer. Né? Então, temos que olhar para esse lado. E aí tem uma consideração de Kardec aqui. Assim o é entre os homens, por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de o ver triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova da mesma forma. O juiz não condena um acusado senão por um ato consumado e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar esse ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia ao ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição, a de um acontecimento infeliz no desencorajamento, e em um e outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o uso do seu livre-arbítrio, e ele se deixaria arrastar pela fatalidade dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Né? Então vejam que é uma questão natural do ser humano. Se você sabe que algo vai acontecer, por que você ia se esforçar? Né? E quantos, dentro desse campo ali de esforço, de tentativa, de busca, quantas outras coisas são aprendidas? Quantas outras coisas são compreendidas? Dificuldades além daquelas que são o objetivo, que são vencidas. Então, por isso que nós não podemos saber o tempo todo do futuro. Né? Imagine, seria um grande desânimo você saber o tempo todo de como as coisas vão acontecer. Né? Então, não seria saudável para ninguém. Então, amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo, vamos finalizar esse capítulo no resumo teórico da motivação das ações do homem. Até o próximo estudo.